E começou hoje em Maracaju, em Mato Grosso do Sul, a Showtech 2017. A feira conta com 120 expositores e traz aí milhares de tecnologias para você, produtor, e também informações do agronegócio. E quem está lá, direto de Maracaju, aqui em Mato Grosso do Sul, é o repórter Antônio Gustavo. Boa noite, Antônio. Boa noite, Renata Ferreira, boa noite, amigos e telespectadores do Pecuária BR. Nós estamos aqui ao vivo em Maracaju desde cedinho, mostrando as tecnologias, as novidades que são apresentadas aqui na Showtech, que é um show de tecnologia. Na edição deste ano, na edição 2017, nós temos muitos participantes, mais de 130 expositores, muitas empresas que estão aqui presentes e também nós estamos contando com a participação da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa, que está aqui também apresentando as inovações para o ano de 2017. E agora converso com o Júlio César Salton, ele que é pesquisador da Embrapa Agropecuária Oeste, que vai falar para a gente sobre a estrutura física do solo. E a Embrapa montou aqui uma estrutura diferente, montou uma trincheira para mostrar ao produtor rural a estrutura física do solo, para mostrar a raiz, né? E quem vai explicar mais para a gente é o pesquisador Júlio César Salton, que está aqui ao meu lado. Júlio César, muito boa tarde. Aliás, boa noite, né? Horário de Brasília, boa noite, já são 6 horas e 20 minutos. Ok, boa tarde, boa noite. Realmente a Embrapa esse ano está trazendo para o Showtech o tema Sistemas Sustentáveis de Produção. E nesse aspecto nós procuramos mostrar alguma coisa que o produtor não está habituado a ver no dia a dia, que é a ação, o trabalho que as raízes das plantas desenvolvem no solo, especialmente dessas plantas que são utilizadas para cobertura, como por exemplo a braquiária, seja ela na forma isolada, num sistema de integração lavoura-pecuária, ou num sistema de consórcio, com o milho, como normalmente o produtor tem feito, o consórcio do milho com a braquiária rusizensis. E o efeito, assim, o grande volume de raízes presentes no solo traz uma transformação da sua estrutura, melhorando a formação dos agregados, aumentando a porosidade. Esses poros são caminhos por onde a água que infiltra no solo vai percolar e vai ser armazenada no perfil do solo. É caminho por onde as raízes da soja plantada na sequência vai se desenvolver e vai atingir camadas mais profundas, buscando os nutrientes. Então também é mostrado nesse perfil a disposição habitual dos nutrientes, dos corretivos e a forma mais correta de fazer o posicionamento desses corretivos, especialmente calcário, a distribuição no perfil dos nutrientes. Isso também é potencializado pelo uso dessas plantas de cobertura, como por exemplo, já disse, as braquiárias têm um efeito muito interessante, muito positivo, né, para melhorar a qualidade física do solo. Ali nós temos 6 tipos de plantas, as mais comuns, né? Quais seriam elas? Sim, nós estamos mostrando o efeito no sistema radicular da soja, que é a principal cultura agrícola, né, do país, mas também temos as outras espécies, como o milho e as culturas de cobertura, como o milheto, crotalária, as braquiárias, a braquiária rusizense e outras variedades de braquiárias. Com essa trincheira, com essa demonstração que a Embrapa preparou para esse ano aqui na Showtech, o produtor rural ele pode ter qual benefício? Bom, toda informação que o produtor possa adquirir, isso pode ser transformado em vantagem no seu dia a dia, na sua produção. A informação talvez seja o insumo mais valioso que o produtor pode ter. E assim, tudo que ele puder agregar de conhecimento, pode transformar isso em produtividade das suas lavouras, da sua criação. Além da trincheira e da estrutura física do solo que vocês estão demonstrando ali para o produtor rural, quais outras inovações que a Embrapa está trazendo neste ano para a Showtech? Bom, nós estamos aqui com várias unidades da Embrapa, aqui do Mato Grosso do Sul e também de fora, de outros estados. Estamos trazendo várias informações, que vão desde esse aspecto de qualidade física do solo, mas também novas variedades de cultivares de soja, novas forrageiras que estão sendo lançadas pela Embrapa Gado de Corte. Temos uma variedade de mandioca para fins industriais que também está sendo lançada.
Enfim, são várias tecnologias que estão sendo mostradas nesse evento. Para finalizar, também estamos tendo palestras também, debates. Sim, perfeitamente. Também temos uma série de colegas trazendo palestras, né? Trazendo informações que muitas vezes não é possível você montar a estrutura visual, mas esses temas são então objeto de palestra, de painéis. Especificamente desse assunto que falei, de estrutura do solo, amanhã à tarde nós vamos ter um painel com outros colegas tratando desse tema específico, trazendo outras informações para os técnicos e para os produtores. Eu agradeço aqui ao Júlio César Salton, ele que esteve aqui, está ativo, né, no estande da Embrapa e nos atendeu gentilmente. Então, muito obrigado pela participação, pelas considerações, pela explicação até. Tá certo, eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. E nós continuamos aqui, viu, Renata? Nós voltamos amanhã ao vivo com mais informações aqui da Showtech, mas eu continuo por aqui, que eu vou pesquisar muita tecnologia e muita inovação nesse ano aqui na Showtech, que é um show de tecnologia. Tá certo, Antônio, obrigado pelas informações, até amanhã e bom trabalho aí para você. Bom, agora vamos falar sobre método mais eficaz para emprenhar as vacas. É o assunto do quadro Tecnologia e Produção de hoje com Kylie Rodrigues. Acompanhe. No Centro-Oeste, o período de estação de monta começa geralmente no mês de outubro, podendo se estender até fevereiro. A programação segue a rotina de cada fazenda. E como saber qual método mais eficiente para emprenhar as vacas? A monta natural ou a inseminação artificial? Quem responde o questionamento é a pesquisadora especialista em reprodução da Embrapa Gado de Corte. A monta natural é uma estratégia mais simples, você só precisa manter os touros com as vacas, você não tem tanta preocupação no dia a dia com esses animais. A inseminação artificial, ela já te exige um pouco mais de investimento, você tem que comprar algumas coisas, né, alguns equipamentos, você tem que fazer manejos a mais com os animais. Então, se você quer trabalhar com observação de cio, por exemplo, você tem que fazer esses manejos de observação de cio 2 vezes por dia, você tem que ter os funcionários voltados para isso. A decisão do produtor segue a estrutura e o investimento que ele pretende fazer. A pesquisadora salienta que muitos utilizam as duas ao mesmo tempo, fazendo a inseminação e depois o repasse com o touro. No melhoramento do rebanho, o uso da inseminação proporciona retorno rápido e eficiente. Além de padronizar características do rebanho, a inseminação permite uma expansão maior do plantel. Nesta época, outra técnica utilizada na cobertura das fêmeas é a inseminação artificial em tempo fixo, conhecida por IATF. O processo segue um protocolo onde as vacas são levadas para o mangueiro. Em seguida, recebem hormônios na sequência e nos dias certos. E aí você traz o animal para o curral com um dia marcado para fazer a inseminação. Por isso que a gente fala que é em tempo fixo. Você tem os seus manejos todos programados, você tem as datas certas do que você vai trabalhar. A principal vantagem da IATF é isso, é você ter essa programação das suas atividades. Na estação de monta, seja qual for a técnica utilizada, é importante realizar o diagnóstico de gestação. Afinal, a falta de cio dos animais não é fator determinante que a vaca emprenhou. O método pode ser através de ultrassonografia ou por palpação retal. Kylie Rodrigues para o SBA. Acompanhe agora os indicadores de preços, média Brasil da vaca pronta para abate, também do boi gordo em 30 dias, segundo a apuração feita pela Agência Rural Business. Esse indicador é uma média simples e também diária feita em 14 praças de produção do país. E a apuração é feita para uma boiada de bom acabamento de carcaça e também de boa logística entre a indústria e a fazenda. E eu começo pelo preço médio da vaca pronta para abate, que em 30 dias, olha só, teve queda de 0,87%, fechando hoje a R$ 136,11 a arroba. Sai de R$ 137,31 a arroba no dia 18 de dezembro e segue
seguem em queda em 30 dias, portanto, para o preço médio da vaca pronta para abate. Agora, o preço médio do boi gordo, segundo também a Agência Rural Business, teve queda também de 0,81%, fechando a R$ 145,37 arroba na data de hoje. Veja que sai do dia 18 de dezembro a R$ 146,55 o preço médio do boi gordo e segue em queda em 30 dias, então, fechando a R$ 145,37 o preço médio do boi gordo, segundo a Agência Rural Business. Nosso assunto agora é a nova legislação para controle da brucelose. O jornalista Walter Puga Júnior conversou com o gerente de produtos da MSD Saúde Animal, Emerson Botelho, sobre esse assunto. Acompanhe. Emerson, temos aí mudanças na legislação do Programa Nacional de Controle da Brucelose, mas é sempre bom lembrar os perigos e os danos causados pela brucelose, né? Começa porque ela é possível, por ela ser possível de ser transmitida para o ser humano, não? Isso. Esse é o grande ponto da brucelose, né? Como outras doenças que a gente chama de zoonose. A brucelose ela pode passar para o ser humano e tanto o homem como a mulher ter as consequências de ter uma brucelose. Então esse é um grande prejuízo, porque nós estamos falando de saúde pública. Mas o produtor, na propriedade, ele também tem um prejuízo muito grande, porque a brucelose leva ao aborto no terço final de gestação. Então, você tem a fêmea, prenhe, né, você tem um investimento para fazer essa reprodução e chegando no final aí da gestação, ela vai abortar. E o pior, esse abortamento, né, esses restos, o feto, a placenta, são partes que têm a maior concentração da brucelose, da brucela, né, que é a bactéria que vai causar a brucelose. E que se esparrama pelo rebanho. E o animal, o bovino, né, o produtor sabe disso. É um animal que vive em grupo, né? Então, sempre que você faz um lote de animais, eles se reconhecem, estabelecem uma hierarquia e tem sempre aquela coisa do contato. Então, uma fêmea, quando tem o nascimento ou o aborto, as outras fêmeas daquele lote, a tendência é chegar próximo. Então, se aquele animal abortou por conta da brucelose, aquele abortamento, aqueles restos ali, são a alta contaminação. E os outros animais, ao vir, vão se contaminar e aí você vai aumentando o prejuízo dentro da propriedade com toda essa quebra, porque assim, a gente tem que pensar que não é só o aborto. O aborto é um prejuízo, mas a gente tem que lembrar que daí começa uma série de outros prejuízos, porque esse animal que abortou, provavelmente ela vai ter uma endometrite, porque não foi um parto natural, então você vai ter que tratar a endometrite, ela vai demorar para voltar para a reprodução. Então é um animal que poderia estar te dando bezerro no caso de gado de corte e esse bezerro vir trazer a renda para a propriedade, ou um gado de leite que ela entraria em lactação, ela não vai, ela vai se estender, ela vai ficar um período maior sem poder contribuir. Fora a contaminação que pode passar para outros animais. Para outros animais e para o ser humano. Bom, o programa de controle e erradicação da brucelose no Brasil é um programa antigo, não? É um programa já bem antigo, já muito bem estabelecido. Até uma curiosidade, é importante dizer, é um programa que nasceu da classe veterinária. Os veterinários trouxeram isso dentro do encontro de buiatria, isso foi levado ao mapa e isso acabou gerando o que é o Programa Nacional de Controle de Brucelose, que já existe há muito tempo. Tem vários estados que já trabalham há muito tempo. Com a mudança que teve agora da possibilidade de uso da RB51 na vacinação e no controle da brucelose, o que trouxe um ganho muito grande ao produtor. O Brasil tem um bom controle sobre a brucelose? Sim, Puga. De modo geral, a gente pode falar que o Brasil tem. O que nós temos de diferença é a prevalência. Então, nós temos estados onde a existência, né, a prevalência da brucelose está em níveis mais controlados e temos estados onde essa prevalência é maior. Então, exige um maior controle. Mas eu posso dizer sim, até pelo programa que nós temos, que ele é muito robusto, que o Brasil, de um modo geral, tem a brucelose de uma forma controlada. Porém, o que a gente sempre chama atenção, a brucelose ainda hoje é uma das doenças reprodutivas que mais causa prejuízo ao produtor. Entraram doenças novas e é muito comum o produtor, como é novidade, se atentar mais às doenças novas e esquece da doença antiga, que é a brucelose. Então, ele, apesar de existir o programa, apesar de ter estados com prevalência maior, a gente não pode cair nessa cilada, né, de se atentar às doenças novas e esquecer da brucelose. Ela é um risco muito grande. Quer dizer, o que fica antigo acaba, às vezes, sendo deixado para trás, é isso? Às vezes o produtor acaba não dando a atenção devida.
né? E é um ponto que a gente reforça agora, por exemplo, com a entrada da RB51 dentro do programa de controle de brucelose, ele tem a possibilidade de vacinar fêmeas adultas. Então, por exemplo, produtores que investem em ATF, que é inseminação artificial por tempo fixo, você já tem todo um investimento em cima de hormônios para poder fazer o programa e da inseminação, do sêmen, e aí você esquece da brucelose que vai te trazer o aborto. Então, todo aquele investimento que você fez vai ser perdido, fora os outros prejuízos que a gente já comentou. Então, hoje, você tem a possibilidade de, por exemplo, é uma das coisas que nós, como MSD, preconizamos ao produtor, quem trabalha com esse tipo de reprodução, ele pode vacinar todos os animais adultos com a RB51, o que vai impedir de ter a brucelose no rebanho, e ele pode fazer esse investimento em reprodução e seguir tendo lucros com esse investimento. Você acredita que com esse trabalho, esse programa nacional, nós conseguiremos mais adiante a erradicação da brucelose? Com certeza, Pulga. O que é difícil é determinar um tempo, né? Isso é, como nós estamos falando de biologia, é difícil de falar um tempo, mas sim, esse é o caminho da erradicação. Em vários outros países do mundo isso foi possível, e a RB51 estava presente ajudando nesse processo de erradicação. Inicia com a B19 e aí a RB51 vem em animais adultos e traz mais segurança, contribui mais, é mais um ponto de controle. E a gente pode destacar, por exemplo, Santa Catarina, que é um estado que hoje, pela prevalência muito baixa da brucelose, eles já entraram numa segunda fase, onde os animais lá não são vacinados com a B19, lá a bezerrada jovem de 3 a 8 meses não recebe a vacina. Você faz o controle dos animais adultos e, dependendo das situações, você pode usar a RB51. Já então, no nível superior de controle. De alguns outros estados. Então, sim, nós estamos nesse caminho. A intenção do programa, quando ele nasceu, é esse. A vacinação e diminuindo a prevalência até chegar num ponto onde tem muito pouca prevalência, muito pouca presença da brucelose no país, e aí você entra na segunda fase, que é da erradicação. E é possível. Você ouviu? Emerson Marques Botelho, ele é gerente de produto da MSD, Saúde Animal, médico veterinário, brucelose. Importante continuar nesse trabalho que o Brasil já faz há alguns anos. E a MSD dispõe de produtos para você, que é pecuarista, e vacinas, né? Está disponível. Mas fica aí a orientação e o lembrete do Emerson para você que trabalha com pecuária. Agradeço mais uma vez o Emerson aqui conosco. Vamos encerrando esta entrevista. Voltamos ao programa. E no próximo bloco você acompanha como está a umidade do solo no centro-sul do país. E tem também os preços do boi magro nas principais praças de produção. Nós já voltamos. A Safra Sul oferece para todo o Brasil o capim vaqueiro. Suas principais características são a propagação por sementes, alta palatabilidade, elevado valor nutritivo e teor de proteína com uma excelente cobertura de solo. É indicado para sistemas de alta produtividade em pastejo para equinos, ovinos, bovinos e para venação. A Safra Sul é importadora oficial do capim vaqueiro no Brasil. Exija a embalagem oficial. Mais informações 67 3358 5400. Você passa boa parte do seu dia usando a internet, gosta de assistir a vídeos, ler notícias e receber conteúdos que te interessam. Não importa onde, você está sempre online e por acaso você ganha dinheiro fazendo isso? Então corra para o gostodisso.com. Aqui você faz tudo o que já costuma fazer na internet e ainda ganha dinheiro por isso. É só se cadastrar pelo site ou baixar o aplicativo para celular que você já começa a receber. Gostodisso.com. Para quem gosta de dinheiro e de internet. Tecnologias, palestras e inovação. De 18 a 20 de janeiro, o maior evento agro de Mato Grosso do Sul. Venha para o Showtech 2017 em Maracaju. Campo de Ofertas traz agora para você a solução no combate a endo e ectoparasitas. Estou falando de carrapatos, verminoses e moscas do chifre e também a tão temida bactéria da mastite. Linha Vitalpec Homeopatia Veterinária à sua disposição, carência zero. Tem até promoção para você. 0800 723 0137, ligue e faça também o seu investimento.
Pecuária BR de volta. O nosso assunto agora é a taxa básica de juros. Depois de chegar a 13% com decisão do Copom, analistas do mercado financeiro reduziram a estimativa da Selic. As informações direto de Brasília com Raíssa Lomonte. O Boletim Focus do Banco Central prevê que a taxa básica de juros, a Selic, feche 2017 em 9,75% ao ano. Na semana anterior, a expectativa estava em 10,25%. A mudança acontece depois do anúncio da redução da Selic de 0,75%, passando a taxa para 13%. Já para o próximo ano, o mercado prevê uma estabilização da Selic. A previsão é que ela encerre 2018 em 9,50% ao ano. Os economistas também reduziram a previsão para o IPCA, a inflação oficial do país, de 4,81% para 4,80% ao final de 2017. Apesar da queda, esse índice ainda está acima do centro da meta, de 4,5% neste ano. Pela 25ª semana consecutiva, o boletim manteve em 4,50% a inflação prevista para 2018. Para o Produto Interno Bruto, o PIB, os analistas mantiveram a previsão de um leve crescimento de 0,5% para a economia em 2017. Já para 2018, a previsão de alta do PIB caiu de 2,30% para 2,20%. Na previsão, a taxa de câmbio no fechamento de 2017 caiu mais uma vez de R$ 3,45 para R$ 3,40. Para 2018, a previsão é de R$ 3,50. Raíssa Lomonte para o SBA. E atenção, produtor, nesta sexta-feira eu tenho o quadro O Gestor e Você. Você pergunta e o gestor responde. E o tema desta sexta-feira, dia 20, é normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho para o agronegócio. Se você tem dúvidas sobre esse assunto, sobre essas normas, já mande a sua pergunta via WhatsApp pelo telefone que já tem na sua tela. O telefone é 99264-7810. Esse é o telefone que você envia as suas perguntas, as suas mensagens. Para quem não sabe como funciona esse quadro, funciona da seguinte maneira. A gente traz em nossos estúdios consultores da GEA, Gestão e Estratégia Rural, que vem até aqui e aborda assuntos do seu interesse produtor. E nesta sexta-feira, dia 20, o assunto será normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho para o agronegócio. A gente aguarda a sua pergunta pelo telefone aí, que já está na sua tela. Eu vou repetir, 067-99264-7810. Agora vamos de previsão do tempo para a região centro-sul do país. Olá, olá a todos que nos assistem. Na imagem de satélite ainda vemos esse canal de umidade trazendo muita chuva desde a região norte até a região sudeste. Isso favoreceu bastante a manutenção da umidade do solo em grande parte do estado do Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e também estado de São Paulo. Na região sul, mesmo com a chuva cessando, os níveis de umidade ainda seguem bons para o desenvolvimento das pastagens. E no Mato Grosso do Sul, infelizmente, a chuva ainda foi irregular e isso acabou não elevando os níveis de umidade. Inclusive, ao longo dos próximos dias, há esperança de que essa umidade consiga melhorar no estado do Mato Grosso do Sul por conta dos acumulados que agora devem chegar até os 70 milímetros. A previsão ainda será de tempo mais seco em grande parte da região sul do país e mesmo assim o nível de umidade ainda segue favorável. Volta a chover de maneira mais significativa agora entre o estado de Minas Gerais, Rio de Janeiro e também divisa com o estado de São Paulo, com acumulados que podem chegar até os 70 milímetros. Já no norte de Minas, essa chuva diminui, mas para o próximo período ela retorna, com acumulados que podem chegar até os 30 milímetros, mantendo a manutenção dessa umidade do solo. Agora temos ainda chuvas voltando a ganhar intensidade entre Goiás e Mato Grosso, com acumulados de em torno até de 50 milímetros. E infelizmente no Mato Grosso do Sul essa chuva volta a diminuir. E na região sul do país, a previsão ainda será de tempo mais seco e chuvas mal distribuídas e com baixos acumulados. Eu volto com vocês do estúdio. Obrigada, Graziela Gonçalves. E agora vamos falar sobre uma forrageira importada, bastante utilizada em várias espécies de animais, cavalos, gado de leite, ovinos. Estamos falando do capim vaqueiro,
que é uma forrageira bastante versátil. E quem vai falar sobre esse capim é Osmair Nogueira, que é gerente comercial da Safra Sul Sementes, né? Boa noite, Osmair. Boa noite, é um Obrigada prazer estar mais aqui. uma vez por estar aqui no Pecuária BR. O prazer é meu. Qual o diferencial do capim vaqueiro? Bom, o principal diferencial é a forma como ele pode ser implantado na propriedade. O capim vaqueiro faz parte de um gênero de espécies chamado Cynodon dactylon. Nessas espécies inclui o gigs, o tifton, a grama estrela, o coast cross, mas todos estes são multiplicados ou implantados através de muda. O produtor necessita de muda para fazer a introdução do pasto. O capim vaqueiro, ele se destaca, é um dos diferenciais, justamente é isso, ele produz semente. Então, nós comercializamos semente de capim vaqueiro. Então, o produtor consegue fazer uma implantação muito rápida e muito mais barata quando se usa o capim vaqueiro, quando comparado com o tifton ou o gigs, por exemplo. E ele é uma forrageira bastante versátil, né, Osmair? Exatamente. Todo tipo de animal. E isso é um ponto também importante dele, essa versatilidade, porque hoje nós temos pecuária de ruminantes e de monogástricos. Então, a questão do cavalo é uma questão à parte. Então, muitas forrageiras utilizadas para bovinos, equinos não comem. Ovinos não se adaptam devido ao porte. Então, a versatilidade do capim vaqueiro é justamente isso. Ele é excelente para bovinocultura de leite. Ele é muito bom para equinos. Ele é fantástico para ovinos. Para feno, para todas as categorias e espécies de animais, é o melhor feno das gramas hoje produzida no Brasil. Então, essa versatilidade permite que o produtor tenha na sua propriedade um piquete de vaqueiro que vai atender várias espécies de animais. Uma vaca doente, um bezerro que desmama, uma ovinocultura que é mesmo para uso da própria fazenda ou mesmo para a produção comercial. Então, a versatilidade do vaqueiro é o segundo ponto mais importante dessa espécie. E para gado de leite ainda melhor, né, Ismael? Exatamente. Esses são os dados recentes da Fundação ABC, onde ele tem mostrado um desempenho de produção de leite a pasto muito boa. Hoje, produção de leite a pasto é uma produção economicamente viável, né? E de baixo custo, e onde a forrageira é um ponto importante. Se o produtor pensa em fazer produção de leite a pasto, um item importante a ser observado é a qualidade da forrageira. E é isso onde também o capim vaqueiro se destaca, na sua qualidade, o que reflete na produção de leite. Segundo esse estudo, qual a expectativa de produção de leite? Olha, ele chega a próximo de 1.200 quilos de leite por tonelada de matéria seca consumida. Isso é dados da Fundação ABC. Ele é 68% mais produtivo que o capim gigs e 87% mais produtivo que o capim tifton 85. Então, quem produz leite a pasto e utiliza essas gramas, o capim vaqueiro ele vai ter um aumento de produção de leite só de mudar de capim, indo para o capim vaqueiro. E onde buscar esse capim, Osmair? Essa é a facilidade do capim vaqueiro. Por ele ser multiplicado por semente, ele pode simplesmente entrar em contato com a Safra Sul. A Safra Sul é importadora oficial do capim vaqueiro para o Brasil. Distribuímos para todo o Brasil através de correio ou transportadoras. Basta o produtor pegar o telefone, entrar em contato com nossa empresa. O telefone é 67, está aí na tela, 67 3358 5400. Muito fácil, rápido, simples. Ou ele também pode visitar nosso site, onde tem uma loja virtual e ele pode comprar pequenas quantidades também. Atendemos produtores pequenos que querem formar meio hectare, 1 hectare. Então, assim, não temos distinção de tamanho de propriedade ou de tamanho de área a ser formada. Atendemos todos os clientes. Tá certo. Tá dado a dica, uma excelente oportunidade para você, produtor. Obrigada, Osmair, pela presença aqui no Pecuária BR. Eu que agradeço. Boa noite. Obrigado. Boa noite.
Acompanhe agora o preço do boi magro em 30 dias em algumas praças de produção do país. Lembrando que a apuração é feita pela Agência Rural Business. E eu começo pelo estado do Rio Grande do Sul, que em 30 dias teve alta no preço, uma alta de 2,70%, fechando hoje a R$ 1.900 a unidade, isso desde o dia 19 de dezembro. Boi magro, então, no Rio Grande do Sul, com alta em 30 dias. Agora, no estado do Paraná, vamos ver como fica o preço do boi magro. Alto também em 30 dias, 1,11%, fechando a R$ 1.820 a unidade. Agora no estado de Mato Grosso, vamos saber como fica o preço em Mato Grosso do boi magro, R$ 1.850 a unidade cotada hoje, alta em 30 dias de 2,78%, sai de R$ 1.800, portanto em alta de R$ 50 aí em 30 dias para o preço do boi magro em Mato Grosso. E para a gente finalizar, lá em Goiás. Preço do boi magro em Goiás, R$ 1.900 a unidade, isso desde o dia 19 de dezembro, queda no preço em 30 dias de mais de 1% para o preço do boi magro no estado de Goiás. Chegou a solução que faltava para a distribuição eficiente e produtiva de ração. Suplemento mineral e concentrado para suplementação a pasto até 2 metros cúbicos. Fazer a suplementação a pasto desta forma é coisa do passado. Chegou o Feeder 20SC da Casale. Construído a partir da combinação do aço, que proporciona um chassi leve e resistente, com o plástico roto-moldado, que garante a durabilidade da caçamba, evitando os desgastes pela abrasão. O Feeder 20SC dispõe de balança para controle do volume a ser distribuído. Ou então, do sistema GeoPack Control, que integra a balança ao GPS, permitindo uma gestão eficiente e completa do trato, com definição de rotas, geração de relatórios e muito mais. O grande diferencial do projeto do Feeder SC é o deslocamento lateral para a aproximação do coxo, feito por acionamento hidráulico sem a necessidade do uso do eixo cardan. Além disso, ele conta com pneus de trator para um rodado seguro, chupim com acionamento por motor hidráulico com rosca em aço inoxidável e proteção interna em polipropileno. Coloque mais rentabilidade e eficiência no seu negócio. Coloque um Feeder 20SC e dê adeus ao trabalho pesado e pouco produtivo. Dando sequência ao preço do boi magro. Dando sequência ao preço do boi magro em 30 dias, outras praças de produção do país. Lembrando que a apuração é feita pela Agência Rural Business. Vamos lá para o estado de São Paulo, que em 30 dias, preço do boi magro estável, R$ 1.850 a unidade, isso desde o dia 18 de dezembro para o preço do boi magro no estado de São Paulo. Agora, no estado de Minas Gerais, vamos saber como fica o preço do boi magro. Queda em 30 dias de 2,78%, fechando a R$ 1.750 a unidade, isso desde o dia 19 de dezembro, preço boi magro em Minas Gerais. Agora vamos para Bahia. Na Bahia, o preço do boi magro teve queda em 30 dias de quase 2%, 1,57%, fechando a R$ 1.700 a unidade do boi magro no estado da Bahia. E para a gente finalizar, vamos lá para o Pará.
No Pará, o preço do boi magro queda também em 30 dias de 1,20%, fechando a R$ 1.650 a unidade do boi magro no estado do Pará. No próximo bloco, você acompanha o preço do milho no mercado físico e também no mercado futuro. Nós já voltamos. A decisão de comprar produtos de qualidade que aumentem a produtividade e tornem o rebanho muito mais produtivo é do pecuarista. O Campo de Ofertas traz para vocês parceiras, empresas parceiras, para você poder tomar essa decisão. Como a Nutrifós Nutrição Animal, a única empresa de homeopatia veterinária com ISO 9001, certificação mundial, que facilita bastante a sua escolha. É o Campo de Ofertas, direto do campo, para você. O rebanho bovino brasileiro chega a um novo patamar no controle parasitário com o Evol, a nova marca da Ouro Fino Saúde Animal, reunindo na mesma formulação dois princípios ativos, a ivermectina e o sulfóxido de albendazol. Único no mercado de endectocidas, o Evol age em todas as formas e fases dos vermes, além de controlar bernes e carrapatos. Evol, a marca da evolução dos endectocidas. Sementes Agromax, tradição na produção das sementes de capim. Mais leite, mais carne. Isso é produtividade. A Sementes Agromax investe em pesquisas e tecnologia de produção, pensando no seu lucro. Não é por acaso que somos destaque em pastagens em todo o Brasil. Ligue agora mesmo e fale com as Sementes Agromax. 0800 038 1005. Agromax. Essa é boa, hein? A Ecopontes apresenta a você, amigo produtor, a melhor solução em pontes rurais do mercado. É a Eco Range, uma linha de pontes com alma de aço e tabuleiro em madeira tratada, resultando num produto com grande capacidade de cargas e excelente qualidade. Conheça também nossas demais linhas, como Eco Mix, Eco Arco, Eco All Steel e Ecotex. Ecopontes, você jamais ficará isolado. Ligue para 18 2101 6199 ou acesse ecopontes.com.br. Pecuária BR de volta e agora com os preços do milho no mercado físico e também no mercado futuro. Vamos até a Bolsa de São Paulo, conversar com a Rafaela Favro. Boa noite, Rafa. Mas primeiro vamos falar sobre dólar, né? A posse do novo presidente dos Estados Unidos é na sexta-feira, mas o mercado financeiro já reage a todo esse evento, né, Rafa? Boa noite para você. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Pois é, esta semana vai ser toda voltada na expectativa para essa posse do novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que acontece na sexta-feira, dia 20. Há muita cautela no mercado. Isso porque os operadores, os investidores, ninguém sabe quais serão as primeiras ações e para onde vai essa política de Donald Trump, o que pode acabar influenciando na economia do mundo todo. Por conta disso, o dólar teve alta hoje, além desse fator Trump, que tem trazido essa incerteza, essa cautela no mercado, também teve a ação do Banco Central, que acabou estimulando a alta do dólar e a compra de dólares aqui no mercado por parte dos importadores. O dólar fechou o dia cotado a R$ 3,21 mais 90 e uma alta de 0,18%. Até sexta-feira teremos ainda muita incerteza no mercado e essa posse do novo presidente deve mexer muito ainda, principalmente com essa questão cambial. Agora, preços do milho que vem se recuperando nos últimos 3 dias, após uma queda bem acentuada até o dia 13 de janeiro. Nesta semana, o preço do milho teve uma recuperação. O valor saiu em torno de R$ 34,00 a saca de 60 quilos, agora para R$ 35,11 a saca de 60 quilos. A queda acumulada do mês, que passava de 10% na semana passada, agora já está em torno de 9%, de acordo com o CPEA. Esses são números apurados na região de Campinas, aqui no interior de São Paulo. No mercado futuro, também foi um dia de recuperação para o preço do milho. O contrato de março aqui na BMF Bovespa
Vespa chegou a R$ 35,80 a saca, alta de 2,67%, e o contrato de maio a R$ 34,70 a saca, alta de 2,06%. Apenas o contrato de setembro é que segue pressionado aqui na Bolsa, a R$ 31,48 a saca de 60 quilos, fica praticamente estável, mas com uma tendência de queda, a baixa foi de 0,06%. Mas os contratos mais curtos mostraram essa recuperação, principalmente por conta da queda que foi registrada até a semana passada. Agora você acompanha como estão os preços do milho no mercado físico aqui do Brasil. Bom, agora o nosso destaque é o setor leiteiro. O mercado de leite vem ganhando sustentação, segundo a análise da Scott Consultoria. Quem traz mais informações é a zootecnista Juliana Pila. Olá, Juliana. Olá a todos. Nessa primeira quinzena de janeiro de 2017, os preços do leite no mercado spot, ou seja, o leite comercializado entre as empresas, tiveram nova alta. Segundo o levantamento da Scott Consultoria, em São Paulo, o preço médio ficou em R$ 1,26 o litro posto na plataforma. Isso corresponde a uma alta de 7,2% em relação à quinzena anterior. Em Minas Gerais, na comparação com o igual período, o preço teve valorização de 5,3% e está cotado hoje em R$ 1,27 o litro. A produção em queda no sul do país e também em importantes regiões do sudeste, como Minas Gerais, vem dando sustentação ao mercado. No atacado, a gente também observou uma maior movimentação em decorrência do varejo estar repondo seus estoques. Para o curto prazo, a expectativa é de mercado firme, tanto para o leite como para os derivados. Bom, por hoje é isso. O meu nome é Juliana Pila, eu sou zootecnista e analista de mercado da Scott Consultoria. Um abraço a todos e até a próxima. Até a próxima, Juliana Pila. Obrigada pelas informações. E ainda falando sobre o setor leiteiro, os 2 últimos anos não foram bons para os produtores, mas, segundo a Embrapa Gado de Leite, o mercado pode se recuperar neste ano. Veja as informações. O balanço de 2016 só será divulgado pelo IBGE no dia 17 de março, mas a expectativa é que a produção de leite no Brasil sofra a maior queda em 55 anos. Segundo a Embrapa Gado de Leite, apesar da captação formal de leite no terceiro trimestre do ano passado ter apresentado uma recuperação de 12,1% em relação ao trimestre anterior, o volume total captado teve uma queda de 4,9% quando comparado com o mesmo período de 2015. Os dados iniciais sugerem que a recuperação tenha se mantido no último trimestre, mas o Brasil deve fechar 2016 com uma produção pouco acima de 23 bilhões de litros de leite, uma queda de mais de 3% em relação a 2015. Para este ano, analistas da Embrapa Gado de Leite esperam um volume de produção superior aos registrados em 2015 e 2016, mas sem excesso de oferta. Isso porque o milho, o principal insumo da atividade, tende a ter preços mais baixos. A expectativa é que a safra 2016-2017 do grão gire em torno de 84 milhões de toneladas. A previsão somente para a safra de inverno é de 56 milhões de toneladas. Ainda segundo a Embrapa, os preços internacionais do leite tendem a subir, o que dificulta as importações e favorece o cenário interno. O motivo do aumento dos preços internacionais se ancora principalmente na desaceleração da produção na Europa e na queda recente da oferta na Oceania e na América Latina. A manutenção da cotação do dólar em patamares mais elevados também é um estímulo à produção interna, aumentando a competitividade relativa da exportação em relação à importação. Bom, e é sobre esse assunto que eu converso agora com o analista de agronegócios, João Pedro Cuti Dias. Boa noite, João. Boa noite, Renata. A questão do leite é muito importante, não só no aspecto econômico, no aspecto social. 70% do leite do Brasil vem de propriedades até 50 hectares. Então, você tem muita gente envolvida, você tem que o leite é a principal ou a única fonte de renda das famílias. Então, é importante que tivesse uma política mais clara em relação ao leite,
Porque esse ano, 2016, foi um ano de muitas emoções. Primeiro semestre, o preço do milho foi nas alturas. Chegou a se pagar milho no Rio Grande do Sul a quase R$60 o saco. E isso afetou de forma os custos muito altos. E esses custos não conseguiram ser repassados ao preço do leite. A partir do fim do primeiro semestre, início do segundo semestre, é que arrefeceu um pouco o preço do milho e do farelo de soja. O sul do Brasil, cujo o pico de produção é no inverno, em função das forrageiras que eles têm, do modelo de produção, quando eles começaram a recuperar o prejuízo que tiveram no início do ano, em novembro voltou a cair o preço do leite. Então, o leite, nesse momento, a margem que ele deixa, na maior parte das vezes, é negativa. Porque a produtividade brasileira, apesar do Brasil ser o quinto maior produtor de leite do mundo, atrás dos Estados Unidos, da Índia, da China e da Rússia, a produtividade nossa é muito baixa. Nós temos um grande rebanho, alguma coisa por volta de 30 milhões de vacas, e a produção de 30 e poucos bilhões de litros. Mas e essa expectativa da Embrapa Gado de Leite? O que a Embrapa se refere? É que desde 2014, quando nós batemos o recorde de produção, 24,7 bilhões de litros fiscalizados, não é o total, fiscalizado, ele vem caindo. O último número que a Embrapa fala é que talvez chegamos em 2016 chegou-se a 23 bilhões de litros, de 24,7 veio para 23 bilhões, 2 anos de queda. Agora, a expectativa para esse ano, por que se pode melhorar? A economia brasileira chegou no fundo do poço. Aparentemente, daqui para frente, você começa a ter o Brasil sair da recessão, começar a crescer mesmo em números modestos. Consequentemente, se houver um aumento na diminuição do desemprego, no aumento da massa salarial, as famílias brasileiras já vêm há 2 anos apertando o cinto, tentando ajustar a renda dela aos compromissos que tem, ao processo de endividamento que ocorreu nos últimos 3, 4 anos. Então, a expectativa é que melhore a renda do brasileiro, consequentemente, volte a aumentar o consumo, porque com essa situação que estamos vivendo de desemprego, de queda de renda, houve uma retração. A mussarela hoje, por exemplo, no atacado de São Paulo, vale R$ 15,80. O próprio leite UHT vale R$ 2,15 no atacado. Ou seja, a queda de consumo impactou nos preços do leite. E você também tem o detalhe de que o mundo inteiro vinha numa situação muito difícil no leite. Não é só o Brasil, não. A Austrália, Nova Zelândia, os europeus tendo prejuízo. E isso acaba fazendo com que houvesse menores investimentos na produção leiteira e, aparentemente, a produção vai se ajustar a produção à demanda mundial. E você vê o sintoma mais clássico do ajuste é o preço do leite em pó, que é o mais comercializado no mundo inteiro. Ele chegou a bater $1.600 por tonelada. O último leilão lá feito pela Fonterra, a grande cooperativa da Nova Zelândia, já se vendeu leite em pó a $3.500. Ou seja, até isso está havendo uma reação dos preços do mercado internacional. Consequentemente, a pressão desse leite que poderia vir do Uruguai e da Argentina, especialmente desses 2 países, para o mercado interno brasileiro, arrefece, porque o preço melhorou no mercado mundial. E isso ele chega a um preço mais caro aqui no Brasil de produção. E como mudar essa realidade para aqueles produtores que já estão desmotivados com a atividade? Tem muito produtor saindo da atividade. E quando melhora, outros voltam. Então, como olhar um futuro diferente? Agora, para o futuro ser melhor para o leite, primeiro o produtor tem que se organizar, ele tem que se juntar, sozinho não faz nada. Ele tem que se juntar, tem que se associar, tem que participar de cooperativa, tem que fazer associações, comprar insumos em conjunto, para conseguir equipamentos que possam prestar serviço, terceirizar serviço. Porque você não pode imaginar um produtor com 10, 12 hectares, ele tem um equipamento de silagem. Não compensa para ele. Compensa para ele pagar para fazer silagem, deixar uma silagem de boa qualidade na sua propriedade. Isso compensa. Você tem que investir em pastagem. Não tem, para você conseguir reduzir o custo do leite no Brasil, tem que ter pasto. Bom, melhorou a alimentação? Entra na parte sanitária, controle de vermes, controle de doenças que tem no gado. Ótimo, melhora nesse aspecto. Com boa alimentação, entra na genética.
Nós não podemos ficar com 1.500 litros de leite por lactação, é muito pouco. Aí nós conseguimos chegar no patamar, se não chegar no patamar da Argentina, que vai a 5.500, 6.000 litros, pelo menos dobrar, vamos para 3.000 litros. Quando você consegue fazer isso e aumentar a produção por produtor e o número de produtores se organizar, se o caminhão for buscar 100 litros, 120, custa caro para o caminhão e esse custo ele repassa para o produtor de leite, ou seja, ele paga menos para o produtor de leite, com o custo, o aumento do custo. Quando se organiza, né, João? Se ele se organizar, bom, eu não consigo produzir mais Mas qual o primeiro passo para ele se organizar? Exato. Tem que se juntar. Não tem dúvida nenhuma. O senhor tem que encarar o vizinho não como concorrente, como parceiro, como companheiro na jornada. Tem que fazer isso, juntar. Outra coisa, procurar assistência técnica em conjunto. É difícil um profissional ir lá para atender uma pessoa. Agora, se ele for juntar 10, 12, opa, melhora a situação. Cobrar do poder público, no município, do Estado, que dê uma assistência, que participe. Ele participar de cooperativas ou associações onde ele possa entregar o leite a um preço um pouquinho melhor, onde ele possa comprar insumos, onde ele possa ter condições de junto com os demais companheiros, comprar calcário, comprar adubo, comprar ração, concentrado, ou seja, a hora que ele se organizar, ele cria um pouco mais de escala. Criando escala, reduz custo, e com isso ele consegue aumentar a produção, aumentar a produtividade. E o caminho é esse. Sozinho é complicado. Aqui no Centro-Oeste tem aquele velho ditado, cateto fora do rebanho é comida de onça. Infelizmente é isso. Aí você vê cada dia 30, 40 produtores no Brasil abandonando a atividade. Alguns voltam, outros não voltam mais, ou pega, tá ruim o negócio, em vez de botar em vez de inseminar com sêmen de uma boa linhagem leiteira, bota um touro Nelore para ter um bezerro um pouquinho melhor, para ganhar dinheiro no bezerro, não no leite. É isso que acontece. Então, a questão do leite no Brasil é uma questão cíclica. Nós vimos de 2, 3 anos que melhorou a situação. Agora, 2016, judiou em função dos custos muito altos. E a economia brasileira é muito ruim. E as importações que aumentaram, chegou a se importar até leite em pó para reconstituir e vender como leite UHT. Aí não está certo, não. Então, essas coisas tudo que atrapalham. A única maneira que tem o produtor é se organizar. Sozinho não vai avançar. Agora, organizado, tem chance. E é importante, Renata, porque com tanta gente no Brasil, tendo talvez a principal fonte de renda, onde que aquele dinheiro que vem no fim do mês para as contas básicas deles ser do leite, tem que ter uma atenção especial para eles. Tá certo, João. Obrigado pelas informações. Bom trabalho. Boa noite. Boa noite. Bom, e no próximo bloco, o preço das carnes, suíno, frango, bezerro e também boi gordo. E também como está o mercado de reposição no estado da Bahia, Maranhão e também no Paraná. Nós já voltamos. Eu sou o Renato e eu vou estar com vocês aqui no SBA Gourmet de segunda a sexta às 19h30 e aos domingos bem cedinho, às 7 da manhã, aqui no Canal do Boi. Gastronomia e vários outros assuntos que envolvem um dos maiores prazeres da vida. Muitas receitas, entrevistas e viagens. SBA Gourmet, aqui no Canal do Boi. Sirva-se à vontade. Venha participar de mais este grande evento. Leilão Virtual Corte Leilosul. Dia 19 de janeiro, quinta-feira, às 8h30 da noite. Oferta de 1.000 animais machos e fêmeas para cria, recria e engorda. Leilão Virtual Corte Leilosul. Dia 19 de janeiro, quarta-feira, às 20h30. Realização Leilosul. Transmissão Canal do Boi. Atenção produtor! Problemas com mastite, carrapato, verminose ou diarreia no rebanho? Ruminar é a solução. Adquira nossa mega promoção com 50% de desconto e pagando pelo cartão de crédito, você ganha na hora um super brinde. Ligue do seu telefone fixo para o nosso 0800. Do celular, ligue a cobrar ou mande um WhatsApp. Ruminar, quem usa indica.
Dia 25, seu compromisso é com a solidariedade. Leilão do Bem, em prol do Hospital de Câncer de Campo Grande, Alfredo Abrão. 25 de janeiro, às 8h30 da noite, no Golden Class, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Serão leiloados 23 novilhas Cenepol PO e 15 animais quarto de milha. Faça sua parte e aproveite o grande show da dupla Jades e Jadson após o evento. Leilão do Bem, em prol do Hospital de Câncer de Campo Grande, Alfredo Abrão. 25 de janeiro, às 8h30 da noite, no Golden Class, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Transmissão Canal do Boi. Pecuária BR de volta e a umidade segue elevada da região norte do país. Mas, infelizmente, na região nordeste, as chuvas irregulares ainda trazem prejuízos para o desenvolvimento das pastagens. Os detalhes da previsão do tempo para o centro-norte do país com Graziela Gonçalves. Como a gente vê na imagem de satélite, esse canal de umidade também está favorecendo a região norte do país, pois as instabilidades conseguem se espalhar melhor. Os ventos em altitude também estão jogando umidade lá para o interior da região nordeste. Mas tivemos uma melhora aí na umidade do solo, foi principalmente no estado do Tocantins e sul do estado do Maranhão. Mas, de uma maneira geral, grande parte dos estados da região norte ainda seguem com altos índices de umidade do solo e, infelizmente, as demais áreas aqui do nordeste ainda não receberam volume de chuva significativo para reverter a situação do solo. Infelizmente, o estado da Bahia ainda segue aí com baixos índices de chuva, por isso que essa umidade não conseguiu subir aí no estado e isso vem prejudicando o desenvolvimento das pastagens, principalmente nas áreas mais ao leste. Agora, a expectativa para os próximos dias ainda será de tempo seco em grande parte do estado da Bahia, com acumulados que vão chegar até no máximo 15 milímetros no extremo oeste. Vai continuar chovendo bem entre o estado do Tocantins, também Maranhão e Piauí, e grande parte da região norte ainda tende a receber bons volumes de chuva. Para o próximo período, a expectativa ainda vai ser de chuva mais volumosa em grande parte da região norte, incluindo também o estado do Tocantins, e aqui na região nordeste, Maranhão e Piauí, que ainda recebem os maiores volumes de chuva. No oeste da Bahia até volta a chover um pouco mais, mas grande parte das demais áreas do estado ainda sofrem com a irregularidade das chuvas. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, Graziela Gonçalves. E as ações dos frigoríficos hoje se destacaram na BMF Bovespa. Então vamos até lá, Rafa, tem mais informações. Como que ficaram os papéis dessas empresas? Olha, Renata, duas ações acabaram se destacando. De uma maneira geral, o setor de frigoríficos hoje teve um desempenho que chamou a atenção no índice Bovespa. Algumas ações em alta, outras ações em queda, mas duas principalmente acabaram chamando mais atenção. A primeira delas foi a Marfrig, isso porque o Itaú BBA fez uma recomendação de compra para as ações da Marfrig. Isso porque elas estão ganhando força nos últimos dias, já que os controladores do frigorífico estão comprando muitas ações desde dezembro para se manterem como controladores majoritários e não passarem essa posição para o BNDES, que tem cerca de 20% do total do Marfrig. Os controladores, o Marcos Molina, que é o presidente da Marfrig, conseguiu já adquirir 40% do controle do Marfrig só nessa compra de ações desde dezembro. Só que hoje foi um dia de desempenho negativo. Isso porque ela teve uma alta muito grande nos últimos tempos, muitos investidores acabaram vendendo as suas ações, aproveitando que tem essa recomendação de compra do Itaú BBA, eles conseguiram vender muitas ações e elas acabaram caindo 1,28% hoje, fechando o dia negociadas a R$ 6,16. Na mínima do dia, ou seja, o preço mais baixo desta quarta-feira, a ação da Marfrig valia R$ 6,16, ou seja, acabou fechando com uma queda mais acentuada mesmo e ficando entre as principais quedas do Ibovespa. Já as ações do Minerva hoje também não tiveram um desempenho muito positivo.
O Minerva não faz parte do índice Bovespa. Só explicando, o índice Bovespa é um índice aqui da Bolsa, o principal deles, que reúne cerca de 60 empresas, que são as principais ações negociadas no mercado financeiro. As ações do Minerva não estão dentro do índice, mas hoje elas acabaram chamando atenção no mercado financeiro, porque a Minerva tinha anunciado no ano passado a compra da Frisa. E hoje ela recuou, falou que não vai mais finalizar essa compra, que já tinha sido até aprovada pelo CAD. Por isso, houve uma queda de 0,91% para as ações, que terminaram o dia valendo R$ 11,85. Portanto, um dia negativo para boa parte dos frigoríficos aqui na BMF Bovespa. Apenas as ações da JBS é que tiveram um desempenho positivo e ficaram entre as maiores altas do índice. Bom, agora vamos aos preços das carnes, começando pelo mercado de suínos, que vem apresentando queda nos últimos dias e quedas acentuadas. O valor já está em R$ 3,52 por quilo do suíno vivo em Santa Catarina, que é o maior produtor nacional. Mas o CPEA faz essa pesquisa em várias praças aqui do Brasil. Lá em Santa Catarina, no acumulado deste mês de janeiro, o preço do suíno cai cerca de 5%. Mas é que o estado exporta muita carne suína, as exportações tiveram um bom desempenho nesse início de janeiro, o que acabou sustentando um pouco essas cotações. Já outros importantes estados, como é o caso de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, que abastecem muito o mercado interno, a queda tem sido ainda mais acentuada nesse mês de janeiro e já passa de 7%, chegando até 11% em alguns desses locais pesquisados pelo CPEA. Os preços do frango também têm registrado uma baixa nos últimos dias, chegando a R$ 3,88 por quilo ontem. Hoje o frango congelado teve uma recuperação, chegou a R$ 3,93 por quilo. Mesmo com essa alta que foi registrada entre ontem e hoje, no acumulado do mês de janeiro, o preço do frango ainda tem queda. Isso porque começamos o ano de 2017 com valores acima de R$ 4,00 por quilo e agora o valor está em R$ 3,93 por quilo do frango congelado aqui em São Paulo. Agora, preços do bezerro, você acompanha os valores nos últimos 5 dias. Ontem também um dia de queda, hoje um dia de recuperação. O valor chega agora a R$ 1.244,86 por cabeça, portanto já se recuperando essa queda do bezerro. Preços do boi gordo no estado de São Paulo, segundo o CPEA, ontem foi um dia de baixa muito forte para os preços das carnes, hoje uma leve recuperação, só que mesmo assim o preço do boi gordo segue abaixo de R$ 149,00 arroba. Hoje ficou negociado a R$ 148,75 por arroba, acumulando uma queda também nesse mês de janeiro de 2017. E por fim, mercado futuro do boi gordo aqui na BMF Bovespa. O contrato de janeiro registrou queda de 0,44% a R$ 148,03 arroba. Fevereiro foi o único contrato que se manteve estável a R$ 146,20 arroba. Já o contrato de março, com queda de 0,41%, ficou em R$ 144,75 arroba. E para outubro, R$ 147,00 arroba do boi gordo aqui na BMF Bovespa e uma baixa em relação a ontem de 0,34%. Os números já mostram que será um ano muito complicado para a pecuária, porque existe essa expectativa de aumento na oferta de carne e o consumo não deve se recuperar tanto assim ao longo deste ano. Bom, Renata, eu encerro por aqui a minha participação. Volto com você aos estúdios em Campo Grande. Tá certo, Rafa, obrigada pelas informações. Agora vamos falar sobre a relação de troca de um boi gordo com gado de reposição em 3 estados do país: Bahia, Maranhão e Paraná. E a gente começa pelo estado da Bahia. Na Bahia, com um boi gordo, é possível comprar 1,3 boi magro, hoje cotado a R$ 1.840 a unidade. Já na Bahia, o garrote com um boi gordo é possível comprar 1,6 garrote, hoje o garrote cotado, segundo a Scott Consultoria, R$ 1.480 a unidade. Já com um boi gordo na Bahia, é possível comprar 1,9 bezerro, bezerro hoje cotado a R$ 1.270 a unidade. Agora, a relação de troca no estado do Maranhão.
No Maranhão, com um boi gordo é possível comprar 1,4 boi magro. Com o boi gordo também é possível comprar 1,6 garrotes, isso segundo informações da Scott Consultoria. E com o boi gordo no Maranhão é possível comprar 1,9 bezerro. Hoje o bezerro cotado a R$ 1.150 a unidade. E a próxima relação de troca no estado do Paraná. Olha só, no estado do Paraná, com o boi gordo é possível comprar 1,4 boi magro, 1,6 garrote e 1,9 bezerro. Hoje o bezerro, segundo a Scott Consultoria, também cotado a R$ 1.340 a unidade, já o garrote R$ 1.550 a unidade e o boi magro no Paraná, R$ 1.850 a unidade. Essa foi a relação de troca de um boi gordo com gado de reposição na Bahia, no Maranhão e também no Paraná. E agora você acompanha uma análise da Scott Consultoria sobre o mercado do boi gordo. E quem traz essa análise para a gente é a zootecnista Isabela Camargo. Olá, Isabela. Olá a todos. Hoje eu vim falar o que aconteceu em relação ao mercado do boi gordo nesta quarta-feira, 18 de janeiro de 2017. Bom, aos poucos, as tentativas de compra abaixo da referência começam a ganhar força. Continua essa briga entre a oferta curta e a demanda enfraquecida, mas aos poucos esse lento escoamento da carne bovina começa a ganhar força e acaba fazendo com que os frigoríficos ofereçam preços menores, né? E a gente tenha algumas quedas pontuais em relação ao mercado do boi gordo. As escalas de abates, elas ainda continuam curtas e não existe expectativa, não existe tentativa de melhora nessas escalas, justamente por essa demanda enfraquecida. Essa situação de queda, ela não representa todo o Brasil. Em algumas regiões, ainda a oferta curta que predomina e segura os preços. Bom, por hoje é só. Eu sou Isabela Camargo, zootecnista e consultora de mercado da Scott Consultoria. Um abraço a todos e até a próxima. Até a próxima, Isabela. E agora a cotação do boi gordo, segundo a Scott Consultoria, por região. E a gente começa pela região sul, lembrando que essa apuração de preços da Scott Consultoria para uma boiada comum. Nordeste do Paraná, R$ 150, oeste de Santa Catarina não teve alteração na região sul, R$ 154, oeste do Rio Grande do Sul, R$ 4,90 o quilo, a mesma cotação em Pelotas, R$ 4,90 o quilo. Agora na região norte, também preço Scott Consultoria, Acre R$ 121, Redenção no Pará R$ 125, tudo igual, no Marabá também R$ 125, Paragominas R$ 125,50, Sudeste de Rondônia R$ 125, teve uma queda de R$ 1, Sul do Tocantins R$ 130 e Norte do Estado teve uma alta de 50 centavos, fechando hoje a R$ 129. Agora a região Nordeste. Na região Nordeste, houve alteração, não teve alteração segundo a Scott Consultoria. Alagoas, R$ 155, a mesma cotação no oeste da Bahia. No sul da Bahia, R$ 143 e no oeste do Maranhão, R$ 129,50. Região Centro-Oeste, preço Scott Consultoria, Goiânia, Goiás, R$ 133, uma queda de R$ 1. Sul de Goiás, R$ 135. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tudo igual, 136. Dourados, 135, uma queda de R$ 1. Três Lagoas, também preço estável, 134. Ainda dando sequência à região Centro-Oeste, boi gordo à vista Scott Consultoria, Cuiabá, Mato Grosso, 132, uma queda de R$ 1. Norte de Mato Grosso, tudo igual, 126. Sudeste teve uma queda também de R$ 1, fechando a R$ 131. E Sudoeste também, uma queda de R$ 1, Sudoeste de Mato Grosso, a R$ 127. Para a gente finalizar, preço Scott Consultoria, região Sudeste. Barreto, R$ 149,50, não houve alteração na região Sudeste. Araçatuba, R$ 150, Belo Horizonte, 143, a mesma cotação no Triângulo Mineiro e também no sul de Minas, norte de Minas, 142 e Rio de Janeiro, 146, Rio de Janeiro, 148 e Espírito Santo, R$ 146. Agora, a nossa outra fonte de apuração de preço para o boi gordo é a Agência Rural Business, que apura preços para uma boiada de bom acabamento de carcaça e também de boa logística entre a indústria e a fazenda. A gente começa pela região sul,
que não, segundo a Agência Rural Business, não houve alteração em nenhuma das regiões pesquisadas pela agência. Paraná, R$ 157,00, Santa Catarina, R$ 160,00, Rio Grande do Sul, R$ 5,20 o quilo. Agora, a região norte, segundo a Agência Rural Business, não houve alteração. Pará, R$ 130,00, Tocantins, R$ 136,00 e Rondônia, R$ 130,00. Agora, a região nordeste. Bahia, tudo igual, Maranhão também, Bahia, R$ 160,00, Maranhão, R$ 135,00. Região centro-oeste agora. Goiás, 140, Mato Grosso do Sul, 143, sul de Mato Grosso, R$ 137,00. E para a gente finalizar, preço da Agência Rural Business, que apura boiada de bom acabamento de carcaça e também de boa logística no Sudeste. Em São Paulo, tudo igual, R$ 157,00. Minas Gerais, 148 e Rio de Janeiro, R$ 155,00, fechando a cotação do boi gordo à vista com duas fontes de apuração de preços. A Scott Consultoria, que apura preços para uma boiada comum, e a Agência Rural Business, que apura preços para uma boiada de bom acabamento de carcaça e também de boa logística. E o Pecuária BR fica por aqui. Para você uma ótima noite. Até amanhã. Fica agora com SBA Gourmet. Tchau, tchau. Pecuária BR. Oferecimento Parceiros do Campo. Vestibular Faculdades Fio Ourinhos. Transformando tudo e todos para melhor. Faça sua inscrição.